Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto. O juiz federal Eduardo Fernando Apio, que foi colocado à frente da Operação Lava Jato depois que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente, e o mesmo que utilizava como login de acesso ao seu sistema o código Luli22, acaba de ser afastado do comando desta operação e ao mesmo tempo desmascarado na TV Globo e na CNN. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi o responsável por determinar o imediato afastamento do juiz Eduardo Apio do comando de todas as investigações envolvendo a Lava Jato. Tudo isso porque, aparentemente, o mesmo juiz Apio estaria ameaçando o filho de um desembargador. E quem traz maiores detalhes é a CNN. Se liga! Trocar de assunto rapidamente por conta de uma informação, de uma notícia, aliás, melhor, deixa eu me corrigir, por conta de notícia de poucos instantes atrás. O juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, foi afastado do cargo por uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo o relatório que, que motivou o afastamento, abre aspas. Vocês percebam que os jornalistas da CNN até gaguejam, né? E percebam que foi inclusive uma notícia dada como urgente, porque eles interromperam a programação para falar sobre o afastamento do juiz sob o comando da Operação Lava Jato. Ah, você pode ler pra mim que eu preciso tomar água? Sim. Você pode responder pra mim que eu preciso tomar água. Depois dessa notícia, preciso tomar uma água, bicho. Deixa eu respirar aqui. Segundo esse relatório, né, que a gente teve acesso, que a gente acabou de receber, é um relatório de 24 páginas, esse que a gente está exibindo. O motivo o motivo desse afastamento, né, é porque eles consideram, o TRF4 considerou que pôde-se perceber existir muita semelhança entre a voz do interlocutor da ligação telefônica suspeita e a do juiz federal Eduardo Fernando Apio, tendo então a presidência do TRF4 e a Corregedoria Regional noticiado esses fatos à Polícia Federal e solicitado realização de perícia para a comparação do interlocutor da ligação suspeita com aquele magistrado federal em resposta. Caio, posso só dar um pouco de contexto para quem está acompanhando nos entender? O que aconteceu ali? Tinha uma decisão do TRF4, o TRF4 tinha alterado algumas decisões do juiz Eduardo Apio. E aí aparecem dois registros de entradas do juiz Eduardo Apio no sistema eletrônico do TRF4 para fazer consulta sobre aquelas decisões. Aí já tinha esses dois indícios. Logo depois desses indícios, o filho de um dos desembargadores recebe uma ligação telefônica que ele considera suspeita e grava. Nessa ligação, tem ali no relatório alguns trechos descrevendo essa ligação, tem alguns questionamentos sobre imposto de renda e o interlocutor questionando, mas você tem certeza que você não fez nada errado? Essa gravação é encaminhada pelo TRF4, né, feita pelo filho do desembargador, à Polícia Federal, e a Polícia Federal faz esse laudo, que é esse trecho que o Caio está lendo, a Fernanda pode jogar pra gente de novo, em que a Polícia Federal faz esse laudo de compatibilidade de voz, em que ela tem uma escala de -4 até +4. Nesse laudo de compatibilidade de voz, ela chega ao grau de +3. Então tem uma alta probabilidade de que seja, nesta gravação, que alega-se, teria aí uma espécie de uma ameaça, uma pressão, o juiz Eduardo Apio. É com base nisso que o TRF4 pede o afastamento dele para fazer a investigação. O que significa a palavra jato, Daniel? E continua uma obra em aberto, porque é incrível a quantidade de reviravoltas que a gente tem nessa operação, e essa pode ser mais uma, porque a APA é o juiz que assume a vara de Sérgio Moro, a quem já criticou, e tem vários pedidos de suspeição, inclusive colocados na justiça pelo agora ex-deputado, ou prestes a se tornar ex-deputado, Deltan Dallagnol. É impressionante como a gente tem tido reviravoltas no âmbito da Lava Jato. Olha, eu não sei pra você, mas pelo menos pra mim parece que tem muita gente que ficou desanimada com esta notícia. Acho que a matéria da CNN deixou isso muito claro, não? Bom, e agora voltando à notícia, eu quero deixar claro que você não está entendendo errado. Segundo investigação da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que está sendo agora submetida à tua investigação à Polícia Federal, o mesmo Apio, que já fez críticas à Operação Lava Jato através de um perfil nas redes sociais que foi atribuído a ele, apesar do mesmo Apio negar, o mesmo, né, que utilizou como login de acesso Luli 2022, a gente já vai tratar sobre isso, seria o cara responsável por ligar para o filho de um dos desembargadores que reformaram, alteraram uma decisão, né, da primeira instância a qual Apio faz parte. Esse Apio não teria gostado e teria tentado ali intimidar, né, a família desse desembargador que teria feito a tal reforma na decisão que esse Apio promoveu em primeira instância. Mas saiba que ainda não parou por aí, pois o mesmo juiz Eduardo Apio acaba de ser desmascarado pela TV Globo. Tudo isso porque o mesmo juiz federal concedeu no mês de fevereiro deste ano uma entrevista para o jornal UOL declarando que o seu acesso, a sua senha
para acessar o sistema de magistratura intitulado Lully 22 era na verdade uma questão cibernética de segurança que ele não poderia comentar e que inclusive não tinha qualquer relação com apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Um login, que era Lula 22. É verdade ou é mentira isso? Olha, nós conversamos sobre esse assunto antes do programa, salvo engano. Será que eu estou com algum problema de memória? Conversamos que o nosso setor de informática, a recomendação que questões de segurança cibernética não sejam tratadas no atacadão, assim, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ficou quase um ano sem o sistema eletrônico de processo por conta de um problema de segurança. Então, tudo que se relaciona à segurança cibernética está relacionada à necessidade da nossa equipe de informática de preservar todos os dias o sistema contra ataques de hackers. Isso acontece rotineiramente. E o nosso grupo é bom, o nosso pessoal de informática é muito profissional e dedicado a isso. Então, eu não posso me manifestar sobre questões de login ou não, ainda que tenham sido feitas num passado distante, quando eu não atuava. Esses logins foram criados, salvo engano, todos, na época, cada juiz decidiu doutor, há 4 anos atrás. Essa questão, há 4 anos atrás. Dá a impressão de que era, né? Se o senhor não responde, ninguém quer invadir sistema nenhum, mas estamos falando de uma senha de acesso de um sistema que, na prática, o identifica com o então candidato, hoje presidente Lula. Se o senhor diz, não posso... O número do Bolsonaro era 22, então aí significa empate, né? Se fosse levar a sério. Tô brincando. Não, olha, a questão de segurança eu não posso me manifestar. Desculpa, Josias, Sakamoto, Fabiola. Eu entendo, assim, o interesse das pessoas, mas, assim, quem cria esses factoides está interessado muito mais em discutir o sofá e não o adultério. O que nós queremos é ajuda, tanto do Dallagnol, do deputado Dallagnol, quanto do senador Moro, para que nós possamos reforçar a equipe e levar adiante. Estou pedindo também ajuda dos tribunais eleitorais, no sentido de que os processos todos que foram falados sejam parados e que andem. Doação e também a outra pergunta, me desculpa. Era da doação de R$13 para a campanha de Lula. Tá, mas não era uma outra pergunta que você tinha feito? Eu tinha a impressão que era outra. Mas sem problema, não há transparência. É um factoide, assim, tem gente interessada nesse arquivamento. Eu acho que quem foi pra política... Não, evidente que não. Bom, mas saiba que o mesmo juiz, Eduardo Apio, acaba de conceder uma entrevista agora há pouco para a TV Globo, afirmando o seguinte... Muito obrigado, Otávio. Acho que a pergunta é mais do que oportuna. De fato, a questão de alguns anos atrás, quando o atual presidente Lula ainda estava preso, a minha sigla de acesso ao sistema da Justiça Federal era LUL22. Na época eu trabalhava com matéria previdenciária e esse foi um protesto isolado, individual meu, contra uma prisão que eu reputava ilegal. E depois, de fato, o Supremo Tribunal Federal considerou a prisão ilegal uma prisão com verniz, até porque não verniz político na época. Até porque se deu praticamente na véspera das eleições de 2018. Então, essa é uma questão individual minha, não sou petista, não tenho... Eu acho que o atual presidente Lula é uma figura histórica muito importante para o país, sem dúvida alguma. Erros e acertos vão ser julgados pela justiça, o juiz fala nos autos, não no processo, eu falo no processo, não fora dos autos. Que coisa interessante, pera um pouquinho aí. Então quer dizer que este juiz, o senhor Eduardo Fernando Apio, afirma em fevereiro de que o seu acesso ao sistema de magistratura Lully 22 não tinha qualquer relação com o petista, de que ele não era um apoiador do PT, beleza. Aí passam-se alguns meses e exatamente agora, na TV Globo, quando questionado, enquadrado pelos jornalistas da emissora, ele afirma, ele admite que sim, era um acesso de login em apoio a Lula. Na época eu trabalhava com matéria previdenciária e esse foi um protesto isolado, individual meu, contra uma prisão que eu reputava ilegal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E para deixar tudo isso ainda mais curioso, o juiz Eduardo Apio deixou claro na sua entrevista à Globo News, a qual acabamos de assistir aqui, de que a utilização do login Lully 22 teria sido utilizado no período em que Lula estava preso, como uma forma de protesto individual. No entanto, olha só o que a coluna do jornal O Globo continua falando para desmascarar o mesmo juiz que agora está afastado das investigações da Operação Lava Jato. Juiz da Lava Jato muda a versão sobre senha Lully 22 no sistema da Justiça do Paraná. Os registros eletrônicos obtidos pela equipe da coluna do jornal O Globo demonstram que Apio utilizou o login entre os anos de 2021 e 2023, quando Lula já estava solto havia 2 anos. A candidatura do petista à presidência da República só se tornou possível em março de 2021, quando o STF anulou os processos contra ele na Lava Jato, decisão posteriormente referendada pelo Tribunal da Corte. E diante de tudo que eu expus aqui, a conclusão fica com você. Olha, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau.